Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula, nosso segundo ensinamento aqui, né, na sua preparação, na sua jornada em conhecer mais a palavra de Deus e experimentar, né, o batismo, que é algo assim marcante na nossa vida e que é de fato também um ato de obediência, né, à palavra de Deus. E você estando aqui, com certeza, é porque há fome no seu coração, há um desejo no seu coração de conhecer mais da palavra de Deus, de conhecer mais das Escrituras e daquilo que nós temos como princípio e como base para se conhecer a partir de uma decisão para se batizar. E hoje nós vamos falar sobre a vida após a morte. E é interessante como que as pessoas elas têm uma curiosidade em saber mais e realmente precisa se saber, porque nós vamos saber qual que é o destino, o que vai acontecer com a minha vida, para onde eu vou, né? Qual é a origem, por que existe a morte, o que é a morte, o que é o inferno. Eu consigo falar com alguém que já morreu, eu consigo orar por alguém que já morreu, posso orar por alguém que já morreu, eu posso consultar os mortos. Como que é isso, pastor? O que a Bíblia me ensina a partir disso? Eu quero começar lendo o texto de Lucas 16, eu vou deixar a referência aqui no nosso quadro. Lucas 16, nós vamos ler a partir do verso 19 até o 31. Nós vamos falar sobre uma passagem de um homem rico e um mendigo. Eu vou ler com vocês aqui. Diz o seguinte, Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que lhe molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que interessante essa palavra, não? Que coisa peculiar, que coisa assombrosa e ao mesmo tempo reveladora, porque a Bíblia está contando aqui a experiência de 2 homens. Um era rico, tinha muitos bens, estava dentro da sua casa, a Bíblia faz questão de dizer que ele acordava esplendidamente, e na porta da casa daquele rico havia um mendigo, o nome dele era Lázaro, e aquele mendigo ali, já todo, né, praticamente à beira da morte, ele comia das migalhas que vinha ali da mesa do rico. E a Bíblia fala que ambos morrem. Isso aqui é uma parábola, é uma história contada pelo próprio Jesus. E Jesus fala nessa parábola que os 2 morrem. E quando eles morrem, nesse episódio, o rico no inferno, ele vê o mendigo, Lázaro, no seio de Abraão, né, na eternidade, no céu. E aí quando ele olha para lá, ele está ali atormentado no inferno, sofrendo no inferno, e ele fala: olha, pede para que, por favor, molhe a minha língua aqui, eu tô atormentado, né, estou sofrendo. E aí é interessante que ele fala uma coisa: olha, não tem como, né? Deus representado ali nessa palavra fala: não tem jeito. Por quê? Porque há um abismo entre nós. Se vocês tentarem passar para cá, não tem jeito, e nem a gente passar para aí, porque é um abismo, uma separação, céu e inferno, condenação
e eternidade com Deus. Então não tem como ter essa junção. Há uma separação, há um abismo, existe um abismo. E aí a partir disso então, ele até fala, né? Olha, manda então aí lá na minha casa. Eu tenho 5 irmãos, fala para eles pelo menos sobre o que está acontecendo, para que eles não venham para cá. E aí, né, a própria Bíblia diz, eles têm o profeta, eles têm os profetas, eles têm Moisés. O que ele está querendo dizer aqui é que eles têm a lei, eles têm as profecias, eles têm a revelação, eles têm a palavra. Não tem como voltar lá e falar alguma coisa para eles. Bom, nós vamos falar hoje sobre vida após a morte. Esse texto aqui foi apenas uma introdução, uma abertura sobre esse assunto. E a primeira pergunta é, de onde surgiu a morte? Por que a morte? Né? Como é que começou essa questão da morte? A primeira coisa que você precisa entender é que a morte não era plano original de Deus. Então, número 1, a morte não era plano. Não era plano original. Não se podia existir a morte, até porque o homem foi criado para a eternidade. O homem foi criado para ser um ser eterno e não para morrer, e não para padecer. Bom, e onde é que diz isso na palavra de Deus? A primeira coisa que você precisa entender é lá em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Eu vou deixar aqui ao lado a referência, RM 5,12. Romanos 5,12 diz o seguinte, olha só. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha o que diz. Então, o pecado entrou por um homem e pelo homem, né, pelo pecado, a morte. Ou seja, em outro texto, se eu não me engano, um pouco para frente, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, em Romanos 6,23, se eu não me engano, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Agora, como então que surgiu a morte, sendo que o plano de Deus era a eternidade? Pelo pecado, irmãos. Uma vez que o homem peca, uma vez que o homem pecou, ele então, a consequência do pecado era a morte. A morte no seu espírito para com Deus, e automaticamente também o homem agora não é mais um ser, né? Esse corpo ele vai ficar na terra. Esse corpo ele vira um corpo de morte, né? A Bíblia fala isso no Novo Testamento. Então, na verdade, a morte ela veio a partir do pecado. A morte surgiu como consequência do pecado. A morte nada mais é do que consequência do pecado. Uma vez que o homem caiu, o salário, a recompensa do pecado é a morte. Né? Olha que tristeza, olha que horrível. O homem, uma vez que caiu, uma vez que pecou, uma vez que errou, agora tem como consequência a morte. Agora entenda uma coisa, por mais que a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte não é o fim. Né? Essa é uma boa notícia. A morte não é o fim. Uma boa notícia para aqueles que com certeza estarão salvos e serão salvos pelo sangue de Jesus. Mas também pode ser uma má notícia para aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, não se entregaram a Jesus, e aí terão que passar pela condenação, porque a morte não é o fim. As pessoas elas não deixam de existir, meu irmão, quando elas morrem. Os seus corpos eles se decompõem, o nosso corpo ele fica, aqui a Bíblia fala, né, que o corpo ele volta à terra, ele volta ao pó, mas o espírito ele vai para Deus. Né? Então a gente precisa entender que o espírito ele continua a existir. Após a morte existe só 2 caminhos, o céu ou o inferno. O céu ou o inferno. Esses são os 2 caminhos. A eternidade está para todos, no tormento ou no gozo com Deus. Assim como Lázaro, né, a gente vê que o Lázaro foi para o céu e o rico vai para o inferno. Então quem está no céu, a Bíblia faz questão de ser muito clara nisso,
ele não pode ir para o inferno. E quem está no inferno não pode ir para o céu, porque há um abismo, há uma separação. São dois caminhos distintos e diferentes. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a morte não era plano original de Deus. O plano original de Deus é a vida, é a vida. Mas o pecado, ele entra através do homem, o homem cai, o homem peca, a partir desse momento ele é destituído da glória de Deus, ou seja, a glória de Deus, ele sai da glória de Deus, o pecado entra como a morte entra como consequência do pecado, e agora eu preciso entender que a morte não é o fim. Não é o fim, porque há uma consequência. Há uma consequência. Tanto para aqueles que estão entregues em Jesus, são salvos, e para aqueles que não são salvos, para aqueles que estão numa vida de iniquidade. O céu e o inferno. Bom, eu já aprendi que a morte não era o plano, mas aconteceu. Agora eu aprendi que a morte não é o fim, porque nós somos seres eternos, né? O nosso espírito ele volta para Deus. Mas uma coisa eu também preciso aprender, que mesmo esses que morrem, esses que morrem, eles não voltam à terra, eles não voltam aqui. Meu irmão, você precisa ter muito entendimento disso e ter claro isso na palavra de Deus. Os mortos não voltam, tá? Anota bem isso aí. Eu vou te dar a referência aqui agora para a gente ler isso na Bíblia. Os mortos não voltam. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Deixa eu colocar aqui. Hebreus 9, 27. A Bíblia diz o seguinte: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Olha só, Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, não mais. O homem morre uma vez só, ele não volta na terra. O homem não volta para a terra, amém? Se você quiser outra referência também, está em João 7, versículo 9. João 7, verso 9, a Bíblia também é muito clara com relação a isso. Eu vou ler para você, João 7, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus essas coisas. Lucas 16. Me perdoa, irmãos. Lucas 16, versículo de número 27. Olha o que diz, Lucas 16, que é a parábola, né, do rico. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem para este lugar. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Olha o que diz o versículo 31. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão de persuadir, de ouvir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que, porque não tem como, ninguém volta dos mortos, né? Hebreus 9, 27 foi muito claro nessa afirmação que o homem ele morre uma só vez. Agora, o que eu preciso então aprender a partir disso? Se os mortos não voltam, então entenda, eu não devo orar pelos mortos. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Eu não devo orar pelos mortos. Por quê? Porque não adianta, a salvação ela acontece quando? Antes da morte. A salvação ela vem antes da morte. Quando uma pessoa morre, né, está decidido, ela já tomou a decisão dela de uma vida eterna com Deus ou de uma vida de condenação. Ela já escolheu um caminho, o caminho da vida ou o caminho do pecado. Né? Quando eu olho para isso, eu percebo que uma vez que uma pessoa já tomou a sua decisão, a morte ali já está decretada, ela já tomou a decisão dela. Então, nenhuma oração pode mudar a situação de alguém que já morreu. Nenhuma oração pode mudar a situação de alguém que já morreu. Agora, preste atenção, a nossa oração, sim, tem muito efeito para aqueles que estão vivos. É muito importante orar por quem está conosco, por quem está aqui na terra, por quem está vivo.
Agora, quem já morreu não pode receber nenhum tipo de oração, porque não há nenhum tipo de mudança. Uma outra dúvida que as pessoas ficam muito, principalmente que vem do catolicismo é: pastor, e o purgatório? Como que fica? Porque eu ouvi falar que tem chance de consertar. Como é que é esse negócio do purgatório? Meu irmão, lá em Lucas capítulo 16, versículo 31, é muito claro o que diz. Olha o que diz. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, e ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, não tem outra forma. Já foi. Olha, não adianta mandar Moisés, não tem um tempo de conserto. Depois que morreu, meu irmão, não tem conserto. Já era, ele já tomou a decisão dele, é muito claro. Só existem dois caminhos. Não existe nenhuma base bíblica para acreditar que há um lugar de conserto, que há um lugar que ainda existe uma chance. Sabe? Se existisse purgatório, a gente poderia afirmar então que Jesus, todo o seu sacrifício foi em vão. Porque se existe um lugar que eu possa consertar, por que Jesus veio então? Né? Já que o purgatório ele existe, então para que se existe um lugar de purificação, para que serve o sangue de Jesus? Por que existe o sacrifício de Jesus? A grande verdade é que tudo isso é uma falácia, é uma mentira, talvez um conforto mentiroso, que não existe. Né? A Bíblia é muito clara nisso. Eu quero ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Eu vou deixar aqui para você. 1 Timóteo 1, 15. Olha o que diz lá, 1 Timóteo 1, 15. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, qual é a razão por Jesus ter vindo na terra? A purificação, a salvação de todos os pecadores. Então, não tem o porquê existir um lugar de purificação se Jesus é o purificador, se Jesus é o redentor, se Jesus é aquele que salva, que nos redime, que nos purifica. Então, irmão, corta essa. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui é uma falácia. Então, a pergunta que fica e que eu quero esclarecer para você aqui agora é: por que então não devemos falar com os mortos? Por que nós não devemos falar com os mortos? Eu quero anotar isso aqui para você e que você grave isso. Por que não devemos falar com os mortos? Você pode anotar isso aí. Com mortos. Por quê? Porque existe uma separação. A Bíblia foi muito clara, principalmente aqui no texto do rico e do Lázaro, que existe um abismo. Existe separação. Não tem como ter nenhum tipo de contato. Há uma separação. Há uma disjunção. Não tem nenhum tipo de vínculo. Os mortos estão separados. Não tem mais contato. Né? A Bíblia fala e é muito clara com isso, que são dois caminhos separados. Né? O rico e o Lázaro, essa parábola que o próprio Jesus conta, é muito clara que o rico tentava ver e falava: olha, manda, o que o pai Abraão falava, né, na figura de Deus ali? Olha, não tem como, há um abismo entre nós. Então, meu irmão, quem consulta os mortos não está consultando a Deus, e sim ao diabo. Uma vez que eu tento acessar o mundo dos mortos, eu estou o quê? Eu estou indo contra a palavra de Deus e tendo influência de espíritos demoníacos. A Bíblia diz que eles transfiguram em anjos de luz e enganam a muitos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nós vamos ler esse texto porque ele é bastante interessante e ele vai trazer muita luz para você. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou até deixar anotado para você aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim:
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que é óbvio que o diabo ele vai tentar te enganar. Né? Ah, pastor, eu já vi tal fulano, lá não sei na onde, no lugar lá, e baixou o negócio lá, e eu vi a voz. Cara, que é o diabo falando e te enganando, porque há uma separação. 2 Coríntios fala o quê? Que é muito claro que o diabo ele vem que é óbvio que ele não vai vir com 2 chifres, não, ele vai tentar te enganar. Ele vai vir tentando ser um anjo de luz, como uma coisa boa, mas que na verdade não é. Porque o diabo, ele é o pai da mentira, né? É uma mentira acreditar que nós podemos realmente falar com os mortos. E existem muitas experiências genuínas de comunicação com os mortos, de demônios, que são demônios, falando ali, enganando as pessoas, tentando, né, de alguma forma, enganar as pessoas. Então o melhor é deixar os mortos em paz e não consultar os mortos. E último, pastor, realmente, então, eu posso acreditar que o inferno existe? Eu anoto aqui, né, e quero deixar gravado aqui para vocês, o inferno existe. Claro, o inferno existe. Né? O inferno não é uma lenda, não é uma ficção, não é uma invenção. Né? Se algum dia o homem ficou sabendo do inferno, é porque ele leu isso na Bíblia. O inferno é bíblico, está na palavra de Deus. Só para você ter ideia, eu quero trazer uma curiosidade, eu quero ler isso aqui para você. Há mais de 162 referências só no Novo Testamento que adverte sobre o inferno. E dessas 162 referências que adverte, que alerta sobre o inferno no Novo Testamento, mais de 70 dessas referências foram ditas pelo próprio Jesus. Em Lucas 16, Jesus ele dá um quadro, né, assustador de que o inferno ele realmente existe, principalmente quando ele fala sobre essa separação do rico e do Lázaro. E como que é triste, como que o rico fala ali, né, que está atormentado nas chamas. Irmão, quem está falando aqui é Jesus. Em Lucas 16, quem está falando aqui é o próprio Jesus. Então o inferno, ele é real. A Bíblia fala que o homem ele gritava, eu estou atormentado nesta chama. Né? Em Mateus 13:42, Jesus diz, e lança-os na fornalha de fogo, porque ali haverá pranto e ranger de dentes, eternamente sofrimento. Esse é o inferno. O inferno existe para tormento, para dor. E o pior, eterno. Isso é o que é o pior. Né? Então, quando a gente vê na palavra de Deus, né, Apocalipse 20:15 diz que aquele que foi achado, escrito no livro da vida, que não foi achado, será lançado no lago de fogo. Assim, ele é descrito, né, pela Bíblia, lago de fogo. Se você ler lá em Mateus, versículo de número 25, capítulo 25, versículo 41, a Bíblia diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus 13:42, Jesus fala, né, e os lançará na fornalha de fogo e ali haverá ranger de dentes. Eu até vou deixar anotado aqui, Mateus 13, versículo de número 42. Olha só o que Jesus fala, um lago de fogo, de ranger de dentes. Agora, a conclusão disso é o seguinte, o inferno não foi criado. Ficou meio errado aqui, mas vai dar para vocês entenderem. Para o homem, mas para o diabo. Isso é importante você saber disso aqui. Ó. O inferno não foi criado para o homem, mas foi criado para o diabo. Irmãos, preste atenção. Deus ele não criou o inferno para mandar o homem para lá. Deus não criou o inferno para falar, vou mandar todo mundo que é ruim, vou mandar. Não é isso. Na verdade, o homem é que vai para o inferno.
com as suas próprias pernas. Como é que a maior estratégia do diabo é não ir para o inferno sozinho? A maior estratégia do diabo é levar o máximo de pessoas com ele. É por isso que ele leva um homem para as drogas, para o vício, para a prostituição, para o pecado, para longe da palavra de Deus. É por isso que muitas vezes o diabo tenta enganar você, porque o projeto do diabo, o projeto de Satanás é o quê? É tentar levar o máximo de gente com ele para o inferno. A conclusão disso é que apesar de o inferno ser tudo isso, realmente, né, de verdade, a gente precisa ficar claro que a vontade de Deus é que o homem não vá para o inferno. Pelo contrário, é que ele tenha salvação, gozo eterno, felicidade com Deus, e que no nome de Jesus você vai ter. E nós vamos tirar o máximo de pessoas possíveis do caminho do inferno. Amém? Eu espero que tenha sido de alguma forma esclarecedor essa aula e com certeza você vai ter oportunidades de tirar qualquer tipo de dúvida com relação àquilo que foi ensinado. Deus te abençoe e estamos aqui para te servir e realmente cooperar com o seu processo de conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe.